Eu lembro que eu já cheguei a pedir desculpa para um filho de uma paciente minha, quando eu atendia como cirurgião vascular. Ela tinha lúpus e teve trombose na perna. Isso há 15 anos atrás. O filho dela chegou com um monte de trabalho falando sobre o tratamento do lúpus com vitamina D em altas doses, que era o protocolo Coimbra. Caramba. Sabe o que eu fiz? Não tem comprovação científica. Não fiz isso. Eu disse a ele que ia ler. Fiquei incomodado, com a minha vaidade. Doído. Peguei aquele bolo botei na minha gaveta, nunca li. E fiquei chateado. Como é que esse cara quer saber mais do que eu? Não disse a ele, não fui chato com ele, não. Mas você pensou? Pensei. E assim, depois de 10 anos, eu mandei um áudio pra ele. Cara, eu quero te dizer, me desculpe, você estava certo naquela época. Não que tivesse cura, mas muito obrigado. Assim, mas é isso que a gente vê, né? É isso que a gente vê. Eu tenho uma colocação que eu quero pedir a opinião de vocês dois, que é o seguinte. A VitaScience, ela que surgiu, nossa empresa surgiu para combater doenças crônicas. Basicamente, melhorar a vida das pessoas, que a gente, pegando essa coisa que você falou, tem muita coisa que a gente não sabe. E tem muita coisa que, ao longo dos séculos, aí foram surgindo e que a gente achava que não era, por exemplo, que eu vou até perguntar para você. Coisa que, suplementação, ajuda ou não ajuda? Extratos naturais, vão ajudar ou não vão? A gente foi descobrindo ao longo do tempo e foi caindo algumas verdades por terra. E aí a gente vem trabalhando vem fazendo esse trabalho de conscientização das pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, qual que é o nosso trabalho maior? É provar para a Gabriela que ela tem que fazer mudança de hábito para poder resolver os problemas crônicos que ela criou com os próprios maus hábitos dela. Não é tomando um remédio. Não sou contra remédio, pelo amor de Deus, né? Agora, para doenças crônicas, os remédios são pouco eficazes. Você tocou na medicina baseada em evidência, a gente vê que, para doenças crônicas, é meio que você tem que desfazer o caminho que você fez para poder resolver. E aí o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, primeiro para o Dayan e depois para você, qual foi a coisa que você percebeu, né? Qual foi o problema que as pessoas tratavam com isso, que é um remédio químico, que depois de estudos e coisas foram trocados por talvez um chá, um suplemento, alguma outra substância natural, que é mais eficaz para resolver o problema da pessoa? A coisa que mais me chama atenção no meu dia a dia, hoje, mais me chama atenção é o tratamento do diabetes. Porque você aprende na faculdade que diabetes não tem cura. Você tem medo de falar em cura. Você fala em controle. Fica morrendo de medo de falar de cura. Pisando em ovos. Pisando em ovos, porque vão dizer que você é charlatão. E você, depois de conhecer a medicina integrativa, né? Você perceber que você pode ver uma cura de diabetes, né? Que a pessoa... Porque assim, se você não tem mais... Nossos alunos estão ali, né? Se você não tem mais, se você não tem mais açúcar elevado no sangue, se você não usa mais remédio para diabetes, você está curado, rapaz. Por que não pode falar em reversão? Né? Então a gente é criticado. Então, com comida... Não é com comida milagrosa, é domesticando a insulina, fazendo a insulina ficar baixinha, como se fosse uma égua de raça. Você sobe ali e diz, deixa eu segurar as rédeas dela aqui. Pronto, a insulina vai lá e você comendo mais gordura, mais proteína, menos açúcar, menos pão, menos bolo. E a conta da farmácia vai... E a conta da farmácia diminuindo. Então, ao meu ver, diabetes foi uma coisa que me surpreendeu. Não sei se a Gabi tem alguma coisa assim que... Com certeza você vai escolher a substância que eu já sei que você vai escolher. E o que, por exemplo, que você percebe cada dia que você vai estudando e aprendendo que a pessoa toma remédio X para um problema que resolveria com a substância? Eu vou te falar e que é uma situação grande de desafio, tá? Inclusive em comentar sobre isso. Eu estava agora no Congresso Brasileiro de Sono e realmente não consigo hoje, dentro da medicina baseada em evidência tradicional, comprovar a eficácia da cannabis para tratar distúrbio do sono. Exatamente por esses desenhos de trabalho, pela falta, né? O próprio mercado da cannabis foca em situações graves, como epilepsia, né? Os pacientes oncológicos, e aí acaba direcionando o dinheiro dos estudos para esses casos graves. Certo. Mas hoje, o que me surpreende, né? Muita coisa me surpreende nesses anos todos que eu vivo com canabinoides, mas hoje o que tem acontecido nos últimos tempos e que eu estava no Congresso e teve uma situação bem polêmica é a melhora do sono, da qualidade do sono com o uso dos canabinoides, e que a gente não consegue explicar e comprovar ainda, mas a gente vê as pessoas pararem de tomar Zolpidem
para tomar um óleo, né, um azeite da planta e melhorando Olha a aí. qualidade do sono. E hoje a gente sabe que é uma situação grave, né, Daiane, de uso de Zolpidem por todo mundo, inclusive pessoas muito jovens, e o negócio da situação da Covid só fez isso piorar, isso só subiu, né, o uso do Zolpidem. Complementando, eu vejo que se a gente fosse fazer, na hora que você entende como é que é conduzido um estudo, se a gente tivesse que fazer um ensaio clínico para tudo que a gente for comprovar, a gente tem Fica difícil. é uma fila infinita. Não, e vai Nunca comprovar vai. daqui quantos anos, né? Nossa. E as pessoas vão E a pessoa toma sem hoje, tratamento. amanhã ela tá melhor. Cara, pode fazer tudo que você quiser, tá melhor minha vida. Mas é engraçado que as pessoas né, utilizam vários tratamentos off-label, que não tem comprovação daquele medicamento para aquela situação, e aí com cannabis não é bem pode, visto. né? A própria simvastatina, Exatamente. ela é usada off-label para Off-label. desinflamar a placa de artéria, como um E anti-inflamatório. todo mundo, né, faz o uso.